Fala, rapaziada de nutrição, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tem que ter uma conversa sobre ligações químicas, que foi o que a gente começou a tratar na nossa última aula na sexta-feira. Hoje, dia 8, a gente tem uma aula no módulo remoto, e essa aula que vai ser conduzida no módulo remoto é sobre esse assunto que a gente já introduziu. Qual que é o nosso objetivo com essa conversa? O nosso objetivo é o seguinte: estimular em vocês, estudantes, as competências necessárias para entender a natureza das ligações químicas, assim como as habilidades necessárias para, por exemplo, dar a fórmula química de compostos a partir das ligações das quais eles são constituídos, tudo bem? Então, tendo em mente esses objetivos, entender como é que os átomos se ligam para formar substâncias e como que a gente pode dar a fórmula química, por exemplo, de uma substância, sabendo quais são as ligações químicas que a formam, é que a gente vai ter essa nossa conversa. Tudo começa, relembrando já o último ponto que a gente teve na última aula, quando a gente falou sobre teoria eletrônica de valência, Esse conceito aqui de valência, relembrando, é a capacidade que um átomo tem de ligar-se a outros átomos. Então, por exemplo, quando a gente fala que o hidrogênio é monovalente, a gente quer dizer que um átomo de hidrogênio é capaz de ligar com apenas um outro átomo. Quando a gente diz que o oxigênio é bivalente, a gente diz que um átomo de oxigênio é capaz de se ligar com até dois outros átomos. Quando a gente diz que um átomo de nitrogênio é trivalente, a gente diz que um átomo de nitrogênio é capaz de se ligar com até 3 outros átomos. E o carbono tetravalente quer dizer que ele pode se ligar com até 4 outros átomos. Mas, como que a gente vai saber quantos átomos um elemento pode se ligar? A gente também disse isso e agora vai ficar muito mais interessante de ver. Bom, a gente pode saber com até quantos átomos, com até quantos outros átomos um átomo pode se ligar, recordando, afinal, com quantos elétrons nessa última camada eletrônica um átomo está estável. Então, Lewis e Cossel, em 1916, entenderam que, na verdade, os átomos só estão estáveis na natureza quando eles atingem a configuração eletrônica de um gás nobre. Repetindo, Lewis e Cossel viram que os átomos se unem procurando perder, ganhar ou compartilhar elétrons na última camada eletrônica, que a gente chama de camada de valência, a última camada eletrônica, até atingirem a configuração eletrônica de um gás nobre. Quando a gente está falando de última camada eletrônica, a gente está recorrendo à definição de que um átomo ele tem uma estrutura eletrônica análoga de uma cebola, ou seja, os elétrons que existem no átomo, eles estão dispostos de tal maneira que se assemelha a uma cebola. A cebola tem várias camadas, as mais internas e as mais externas. Então, nessa analogia, o núcleo do átomo seria o centro da cebola. E cada camada seriam as regiões que os elétrons podem ocupar, as camadas eletrônicas, tudo bem? A gente viu que existem até 7 camadas e cada camada comporta um número máximo de elétrons. Que camadas são essas? A gente disse que existe a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. 7, tudo bem? Então, quando a gente fala que um átomo só está estável quando ele atinge a configuração eletrônica de um gás nobre, o que significa? Quando a gente olha para a distribuição eletrônica nas camadas do hélio, a gente vê que o hélio tem apenas 2 elétrons, justamente o máximo de elétrons que a camada K comporta. Quando a gente olha para a distribuição eletrônica do neônio, a gente vê que ele tem 8 elétrons na camada L. É justamente o máximo de elétrons que a camada L suporta. Quando a gente olha para o argônio, ele tem 8 elétrons na camada M. O criptônio tem 8 elétrons na camada N. O xenônio tem 8 elétrons na camada O. O radônio tem 8 elétrons na camada P. O que todos esses caras têm em comum, exceto o hélio?
8 elétrons na camada de valência, 8 elétrons na última camada eletrônica. Ou seja, os átomos só vão estar estáveis na natureza se eles tiverem 8 elétrons na última camada, 8 elétrons na camada de valência. Exceto, claro, se esse átomo tiver apenas uma camada. Se ele tiver uma camada só, ele vai ter 2 elétrons nessa camada na sua forma mais estável. Tudo bem? Então, essa regra de que o átomo de um elemento só está estável quando ele tem 8 elétrons na camada de valência, a gente chama justamente de regra do octeto, né? Como a gente viu, os átomos dos gases nobres, exceto o hélio, claro, porque o hélio só tem uma camada, tem sempre 8 elétrons na última camada eletrônica. Essa é a regra do octeto, que é um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas a camada K. Beleza? Então é isso. Os átomos vão se ligar com outros átomos, sempre buscando atingir essa configuração eletrônica. Qual? 8 elétrons na camada eletrônica. Então, um átomo vai procurar dar elétrons de forma que ele fique com 8 elétrons na última camada. Outro átomo vai procurar receber elétrons de forma que ele fique com 8 elétrons na última camada. E assim por diante, tudo bem? Então essa é a regra do octeto, que um átomo só está estável quando ele tem 8 elétrons na camada mais externa. Beleza, pessoal? Então, a gente pode ver quantos elétrons um átomo tem na sua última camada quando a gente observa a posição que o elemento desse átomo, que esse átomo constitui, ocupa na tabela periódica. Então, você quer saber quantos elétrons o enxofre, um átomo do elemento enxofre, tem na última camada. Como que você sabe isso? Basta você consultar a tabela periódica. Quando você consulta a tabela periódica, você nota que o enxofre, que tem esse símbolo S, ele está localizado no grupo 16, que antigamente a gente denominava família 6A. Então, se o enxofre está localizado na família 6A, esse 6 indica que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele tem 6 elétrons na camada mais externa. Tudo bem? Ou seja, pela localização do elemento na tabela periódica, ou seja, a qual grupo ou família aquele elemento pertence, você consegue descobrir quantos elétrons tem na camada de valência, na última camada. Aí você pergunta, eu não sei quantos elétrons o potássio tem na camada de valência. Como é que você sabe? Basta procurar o potássio na tabela periódica. Você vai encontrar o potássio justamente no primeiro grupo, no grupo 1A, na família 1A. Então, se ele está na família 1A, significa que ele tem 1 elétron na camada de valência. Como a gente está vendo aqui, o potássio, né, tem o símbolo K. Potássio tem 1 elétron na camada de valência. O cálcio, eu não sei quantos elétrons o cálcio tem na camada de valência. Você procura o cálcio. O cálcio você vai ver que está no grupo 2, família 2A. Está aqui, cálcio. Quantos elétrons tem na camada de valência? 1, 2. Então você já sabe que o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência porque está no grupo 2, família 2A. E assim por diante. Então, o carbono vai estar lá no grupo 14. Antigamente a gente chamava de família 4A. Então, quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? Se ele é da família 4A, 4 elétrons na camada de valência. Beleza? Recapitulando. Enxofre está na família 6A, então tem 6 elétrons na camada de valência. O potássio está na família 1A, então tem 1 elétron na camada de valência. O cálcio está na família 2A, então tem 2 elétrons na camada de valência. E o carbono está na 4A, então tem 4 elétrons na camada de valência. E qual que é a questão? Como a gente falou, os átomos, eles procuram dar ou receber ou compartilhar elétrons para que eles sempre fiquem com a configuração de um gás nobre. Obedeçam a regra do octeto. E aí qual que é a situação? Vamos olhar para esses exemplos que a gente acabou de dar. Vamos olhar, por exemplo, do enxofre e o exemplo do potássio. Bom,
para que esses dois caras atinjam a configuração de gás nobre, que eles obedeçam à regra do octeto. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. É mais fácil que o enxofre perca esses 6 elétrons para obedecer à regra do octeto, ou ganhe mais 2 para ficar com 8 e aí obedeça à regra do octeto? Bom, é mais fácil ele ganhar mais 2 elétrons do que ele perder esses 6, não é verdade? Então é justamente o que acontece. Esse átomo desse elemento, ele sempre tende a receber 2 elétrons para atingir a configuração de gás nobre, para obedecer à regra do octeto. Já o potássio não. Ele só tem 1 elétron na camada de valência. É mais fácil ele perder esse 1 elétron do que ele ganhar mais 7 para atingir a configuração de gás nobre, para ele obedecer a regra do octeto. Então o que acontece? É muito mais certo dizer que o potássio vai perder esse 1 elétron para atingir a configuração de gás nobre. Tudo bem? Então, quando a gente olha na tabela periódica a posição dos elementos, a gente olha que esses caras aqui, localizados na família 1A, na 2A, na 3A, bom, a gente já viu que na família 1A a gente tem os metais alcalinos e na 2A os metais alcalinos terrosos. Esses caras todos aqui em magenta são metais. Então o que acontece? Os metais, eles sempre vão tender a perder elétrons e se transformarem em cátions. Ou seja, qual que é a tendência? A tendência é sempre desses caras perderem esses elétrons que eles têm na camada de valência. Ou seja, o potássio vai tender a perder esse elétron. O sódio vai tender a perder esse elétron. O cálcio vai tender a perder esses 2 elétrons. Por quê? Porque eles são metais. Então a tendência deles vai ser essa, vai ser de perder esses elétrons para obedecer à regra do octeto. Se eles perdem elétrons, eles vão ficar com carga positiva, né? Já que tem menos elétrons, e portanto eles vão se transformar em cátions, certo? Já esses outros caras das famílias 5A, 6A e 7A, na numeração atual, grupos 15, 16 e 17, esses elementos são não metais, né? Alguns deles são semimetais, esses em amarelo. Esses em verde aqui são os não metais. A tendência deles sempre vai ser essa tendência que a gente viu para o enxofre, de receber elétrons, certo? Eles vão tender a receber elétrons de forma a completar os 8 elétrons da camada de valência, obedecendo a regra do octeto. E com isso, se eles vão ganhar elétrons, eles vão ganhar carga negativa, vão ficar negativos e por isso vão se transformar em ânions. Tudo bem? Então, a gente está vendo que por isso eles têm um comportamento totalmente oposto. Os metais, esses caras aqui das famílias 1A, 2A e 3A, eles perdem elétrons e viram cátions. Esses não metais e semimetais das famílias 5A, 6A e 7A, eles ganham elétrons e se transformam em ânions. Vocês notaram que eu desconsiderei a família 4A. Por quê? Esses caras da família 4A, se vocês notaram, eles têm 4 elétrons na última camada. O que significa eles terem 4 elétrons na última camada? A tendência deles vai ser a seguinte. Bom, a gente já viu que 5, 6 e 7 é mais fácil ganhar elétrons para chegar até 8 na última camada, né? E 1, 2 e 3 é mais fácil eles perderem elétrons para ficar com a camada anterior completa e obedecer a regra do octeto, né? Mas o 4, ele está no meio caminho entre o 1 e o 7, não é verdade? Então significa que esses caras aqui, eles não vão tender nem a perder e nem a ganhar elétrons. A tendência dos caras dessa família aqui vai ser a de compartilhar elétrons, beleza, pessoal? E a gente vai já ver qual é a natureza de ligação que existe quando a gente tem um compartilhamento de elétrons. Falando agora da natureza das ligações químicas, o primeiro tipo de ligação que a gente tem para falar é a ligação iônica. Então, ligação iônica é a força que mantém os íons unidos. Bom, o nome já diz, iônica. Então, uma ligação iônica é uma ligação entre íons, certo? Então, ligação iônica é a força que mantém os íons unidos. Depois que um átomo cede definitivamente 1, 2
ou mais elétrons para outro átomo, certo? Então, numa ligação iônica, a gente vai ter uma ligação que existe entre dois íons. Exemplo, vamos considerar uma ligação entre átomos de sódio e cloro. Bom, a gente sabe que o sódio, como a gente acabou de ver aqui, ele tem um elétron na camada de valência. E o cloro tem 7 elétrons. Qual que vai ser a tendência? O sódio perder esse um elétron e o cloro ganhar esse elétron que o sódio perder. É exatamente isso que acontece. O sódio perde um elétron, e se ele perde um elétron, ele fica com uma carga positiva ou negativa? Bom, ele perdeu uma carga negativa, então o saldo é positivo. Então o sódio fica com a carga positiva, ele vira um cátion. E o cloro, ele ganha esse elétron que o sódio perdeu. Se ele ganha esse elétron que o sódio perdeu, ele está com a carga negativa ou positiva? Bom, ele recebe uma carga negativa, então ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então ele vai ficar com a carga negativa, beleza? Então é assim que acontece a ligação iônica entre o sódio e o cloro. O sódio tem tendência a perder elétrons. Quantos? 1. Ele tem um elétron na camada de valência, ele perde aquele 1. E o cloro tem tendência a ganhar elétrons. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. Quantos faltam para completar a regra do octeto? 1. Porque 7 mais 1 dá 8. Então esse 1 elétron que ele precisa para completar o octeto é justamente esse que ele recebe do sódio. Resultado, o sódio perdendo o elétron fica positivo, o cloro ganhando um elétron fica negativo, e a gente tem a ligação entre esses dois íons chamada de ligação iônica. Então, a ligação que mantém o sódio e o cloro unidos é uma ligação iônica, porque na verdade a gente tem um íon de sódio positivo e um íon de cloro negativo. Beleza, pessoal? Pode ter parecido confuso? Vamos botar mais um exemplo para ver se descomplica. Vamos ver o exemplo da ligação entre átomo de magnésio e cloro. Olha a situação que a gente tem aí. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência e o cloro tem 7, não é verdade? Bom, a tendência do magnésio é perder esses 2 elétrons, e a do cloro é de ganhar um elétron para ficar com 8 e, portanto, obedecer a regra do octeto. Como que esses caras se juntam para compor uma substância? Então, eles se juntam da seguinte maneira. Ó, o magnésio não tem 2 elétrons que ele pode perder? Bom, cada um desses elétrons que ele pode perder pode abastecer um átomo de cloro, porque o cloro só precisa de 1 para completar o octeto. Então, se o magnésio deu um elétron para esse átomo de cloro e o outro elétron para esse outro átomo de cloro, esse átomo de cloro daqui de cima vai ficar com quantos elétrons? Ele já tinha 7, com mais um que ele recebeu do magnésio fica com 8, tudo certo. E esse daqui de baixo também tinha 7 elétrons, recebeu um do magnésio, ficou com quanto? 8, completou o octeto. Então, o saldo que a gente tem é: o magnésio perdeu 2 elétrons, ficou com uma carga de quê? 2 positivo. E cada átomo de cloro recebeu um elétron, ficou com qual carga? Cloro 1 menos, né? 1 a gente não precisa colocar. Então a gente ficou com átomos de cloro menos. Só que quantos átomos de cloro menos? 2, né? Então, 2 átomos de cloro menos. A gente coloca o 2 aqui embaixo para representar que a gente tem 2 íons de cloro. Resultado: quando o magnésio e cloro se juntam, a gente tem um cátion de magnésio 2+, porque ele perdeu esses 2 elétrons, e ânions, 2 ânions, né, de cloro menos, que cada ânion recebeu um elétron. A fórmula química disso é Mg, um átomo de magnésio, Cl, 2 átomos de cloro. Beleza? Então o que aconteceu? O magnésio perdeu os 2 elétrons, sendo que cada um elétron abasteceu um átomo de cloro. Ou seja, a gente vai ficar com uma substância que tem essa fórmula química: MgCl2, um átomo de cloro, um átomo de magnésio, 2 de cloro. Aí pode ter ficado confuso, ainda assim, vamos para mais um exemplo. Uma substância composta por uma ligação entre alumínio e flúor. Então, pessoal, o flúor, ele está aqui
no grupo 17, família 7A, portanto ele tem 7 elétrons na camada de valência, certo? E o alumínio? O alumínio está na família 3A, né, grupo 13, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Qual que é a tendência do alumínio? Perder esses 3 elétrons e se transformar em um cátion. Qual que é a tendência do flúor? Ganhar um elétron para ficar com 8 e obedecer a regra do octeto. Ele vai ganhar um elétron, então ele vai virar um ânion, beleza? Então, qual que é a tendência que a gente vai observar? O alumínio perder esses 3 elétrons que ele tem na camada de valência e cada um desses elétrons do alumínio abastecer um átomo de flúor. Porque o átomo de flúor, a gente viu que tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa de só mais um para completar os 8 da regra do octeto. Então, ele recebeu um elétron do alumínio, ele já ficou com 8. Esse átomo de flúor daqui de cima. Esse átomo de flúor do meio recebeu um elétron do alumínio, já ficou com 8 também. Completou a regra do octeto. Esse outro átomo de flúor daqui de baixo recebeu um outro elétron dos 3 que o alumínio tinha na camada de valência e com isso completou os 8 elétrons da regra do octeto. Resultado, a gente tem um átomo de alumínio que perdeu 3 elétrons, portanto ele vai ser o quê? Um cátion, né? Alumínio 3+, ou seja, carga positiva, já que ele perdeu elétrons. E a gente vai ter 3 íons de flúor que vão ter uma carga de 1-, porque cada um ganhou um elétron. Resultado, a gente vai ter uma substância que tem qual fórmula química? Um átomo de alumínio, 3 átomos de flúor, AlF3, beleza, pessoal? Erro do professor aqui, na verdade não é AlCl3, é AlF3 que a gente vai corrigir agora. Então a gente tem o AlF3, essa substância composta por cátions de alumínio e ânions de flúor. Beleza, pessoal? Então a ligação iônica sempre vai juntar íons, como vocês estão vendo aqui. E a ligação iônica, como vocês também podem observar, ela sempre une metais com não metais. Beleza? Tudo que vocês estão vendo aqui é uma ligação entre metais e não metais. Beleza? Aí pode ter ficado extremamente confuso entender de onde saiu essa fórmula química, né? Dá para saber nesse esquema aqui que um elétron vem para cá, o outro elétron vem para cá, porque esse cara tende a perder os elétrons e cada um desses caras tende a ganhar, né? Mas às vezes não é tão fácil ver isso. Então a gente tem um esquemazinho para entender como que a gente pode dar a fórmula química de uma substância iônica. Beleza? Vamos entender isso. Então, pessoal, da relação entre valência e tabela periódica, a gente pode tirar quais são os íons estáveis que são formados. E eu vou mostrar aqui para vocês esses íons estáveis, ou seja, qual que é a forma estável daquele átomo de acordo com a posição dele na tabela periódica. A gente já viu que os metais eles tendem a perder elétrons, ou seja, os elementos das famílias 1A, 2A e 3A tendem a perder. E os elementos das famílias 5A, 6A e 7A tendem a ganhar elétrons. No fim das contas, os caras das famílias 1A, 2A e 3A vão se tornar cátions. E os caras das famílias 5A, 6A e 7A vão se tornar ânions. Quais são esses cátions e esses ânions? Bom, os caras da família 1A, eles não têm um elétron na camada de valência, portanto não é mais fácil eles perderem esse elétron para ficarem estáveis. Então, a forma estável de cada um deles na natureza é justamente eles como cátions, né, com uma carga de 1+. 1+ por quê? Porque eles perderam o elétron que eles tinham na camada de valência. Então, vocês lembram que o potássio tinha um elétron na camada de valência? Então, ele com um elétron na camada de valência não é estável. Então, a tendência dele é perder esse elétron para ficar com uma carga de 1 positiva. A espécie química que surge daí, o potássio com carga positiva, essa sim é estável.
Então, o potássio mais esse cátion de potássio é a forma mais estável dele na natureza, ou seja, o cátion de potássio. Por outro lado, a gente tinha visto que o enxofre não tinha 6 elétrons na camada de valência, não faltavam 2 para ele completar o octeto. Então, ele ganhando 2 elétrons, ele fica com a carga de 2 negativo, porque ele recebeu 2 cargas negativas, não é verdade? Então, por isso é correto dizer que o enxofre 2-, esse ânion, é a forma mais estável do enxofre na natureza. Beleza? E aí, em que a gente saber isso pode nos ajudar? Bom, vocês repararem aqui, os caras da família 1A, eles tendem a aparecer como cátions com uma carga de 1+. Os caras da família 2A tendem a aparecer como cátions de carga 2+. Os caras da família 3A tendem a aparecer como cátions de carga 3+. Tudo certo, né? Porque, como a gente viu, as famílias 1A, 2A e 3A tendem a perder elétrons. Se eles vão perder elétrons, vão ficar com a carga positiva. Já os caras das famílias 5A, 6A e 7A tendem a ganhar elétrons. Se eles vão ganhar elétrons, vão ficar com a carga negativa. De maneira que os caras da família 5A, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Quantos eles precisam receber para ficar com 8 e obedecer o octeto? 3, né? Então, se eles precisam receber 3 elétrons, então eles vão ficar com a carga negativa de 3-. Os caras da família 6A têm 6 elétrons na camada de valência. Eles precisam receber 2 para completar a regra do octeto. Portanto, o oxigênio, por exemplo, recebendo 2 elétrons, vai ficar com qual carga? 2-. E os caras da família 7A têm 7 elétrons na camada de valência. Só falta 1 para completar o octeto. Então, qual que é a tendência deles? Receber 1 elétron. Quando eles recebem 1 elétron, eles vão ficar com uma carga de 1-. Beleza? Então, todo mundo agora entendeu qual vai ser a forma mais estável que um elemento vai aparecer na natureza de acordo com a posição na tabela. Em que isso pode nos ajudar? Pode nos ajudar da seguinte forma: que a gente pode estabelecer a fórmula química de uma substância iônica a partir da seguinte regra de formulação. Isso aqui está muito confuso, mas vocês vão ver que isso aqui vai ajudar a gente a entender. Você coloca o cátion da substância do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Cátion, relembrando, né, é a espécie que tem carga positiva. Ânion é a espécie que tem carga negativa. Então, o número da carga do cátion vai ser a quantidade de ânions na substância. O número da carga do ânion vai ser a quantidade de cátions na substância. Não entendeu? Vai entender agora. Cloreto de magnésio é o nome da substância. Certo? Cloreto de magnésio. Tu sabe qual que é a fórmula química do cloreto de magnésio? Não. A gente não sabe, mas a gente vai saber agora. Tudo bem? Então, cloreto de magnésio, a gente sabe que é composto por cloro e magnésio, não é verdade? Então, o cloro, quando a gente olha na tabela, tá aqui, né? Família 7A. E magnésio, 2A. Magnésio, então, tem 2 elétrons na camada de valência. E o cloro, 7. Qual que vai ser a forma mais estável do magnésio se ele está na família 2A? Ele perdendo esses 2 elétrons. E o magnésio, ele ganhando 1. Desculpa, recapitulando. Qual vai ser a forma mais estável do magnésio na natureza, se ele é da família 2A? Ele perdendo esses 2 elétrons. E o cloro, se ele é da 7A? Ele ganhando 1. Então, como é que eles vão aparecer na natureza? O magnésio vai aparecer como magnésio 2+, porque ele perdeu os 2 elétrons. E o cloro, como o cloro menos, porque ele ganhou 1. Então, a gente tem uma substância que é formada por magnésio 2+ e cloro menos. Olha como é feita a fórmula química. O número da carga do ânion é a quantidade de cátions e o número da carga do cátion é a quantidade de ânions. Qual que é o número da carga do ânion? 1-, né? Então vai ter 1 magnésio na substância. Qual que é o número da carga do cátion? 2+. Então vai ter 2 cloro na substância. Olha aí, faz o xizinho. Portanto, né? Cloro menos, né? Cloro 1-, esse 1 é a quantidade de magnésio. Magnésio 2+, esse 2 é a quantidade de cloro.
Qual que é a fórmula química? Mg1Cl2. Esse 1 não precisa colocar, certo? Porque já está implícito que tem um átomo de magnésio nessa substância. Então, o cloreto de magnésio, a gente sabendo quais são os íons que compõem essa substância, a gente sabe dizer a fórmula química seguindo essa regrazinha. O cloreto de magnésio vai ser, então, uma substância de fórmula MgCl2. De onde que veio isso? Cloreto de magnésio, a gente sabe que ele é composto por magnésio e cloro. Magnésio é da família 2A, a gente viu. Então a forma mais estável dele na natureza é como magnésio 2+, perdeu 2 elétrons. O cloro é da família 7A, qual que vai ser a forma mais estável dele na natureza? Cl1-, porque ganhou um elétron. Então, se eu sei que é uma substância formada por Mg2+ e Cl1-, como que eu vou saber a fórmula química? Então, esse 1- do cloro é a quantidade de magnésio. Esse 2+ do magnésio é a quantidade do cloro. Então, vai ficar Mg1Cl2. MgCl2, cloreto de magnésio. É a fórmula química dele. Beleza? Porra, ficou muito confuso, né? E tal. A gente pode ver um outro exemplo para ficar mais fácil. Vamos ver o brometo de cálcio. O que vocês acham do brometo de cálcio? Bom, vamos ver aqui como que a gente faz, né, para colocar a fórmula química do brometo de cálcio. Então, se a gente sabe que é o brometo de cálcio, a gente sabe que é a substância formada pelos elementos bromo e cálcio. O bromo tem o símbolo Br, certo? E o cálcio tem o símbolo Ca. Quando você procurar na tabela periódica, o bromo vai estar na família 7A e o cálcio na família 2A. Então, se o cálcio está na 2A, ele tende a perder 2 elétrons. E, portanto, a forma mais estável dele é igual a do magnésio. Ca2+, beleza? E o bromo é da 7A, então ele tende a ganhar um elétron. Se ele tende a ganhar um elétron, a forma mais estável dele na natureza é Br1-. Então, é exatamente isso que a gente tem. Ca2+, porque o cálcio é da família 2A, portanto ele tende a perder 2 elétrons, e o bromo da família 7A tende a ganhar um elétron. Se ele tende a ganhar um elétron, a forma mais estável dele é bromo-. Como que a gente sabe a fórmula química, sabendo que essa substância é formada por Ca2+ e bromo-? Acabei de mostrar aqui, ó. Carga do ânion é a quantidade de cátions. Carga do cátion, quantidade de ânions. Então, qual que é a carga do ânion? 1-, então tem um átomo de cálcio. Qual que é a carga do cátion? 2+, então tem 2 átomos de bromo. Portanto, Ca1Br2. Ca1Br2. Cabr2 é a fórmula química do brometo de cálcio. Vamos concentrar mais para ver se agora a gente consegue entender de vez como que a gente monta essa fórmula química. Vamos olhar para o fluoreto de alumínio. Como que a gente faz a fórmula química da substância sabendo que o nome dela é fluoreto de alumínio? Bom, se é fluoreto de alumínio, a gente já sabe que ela é formada pelos elementos flúor e alumínio. O flúor, quando a gente consulta na tabela, ele é da família 7A. E o alumínio é da família 3A. Então, o alumínio ele tende a perder 3 elétrons. E a forma mais estável dele, portanto, vai ser alumínio 3+. E o flúor? O flúor tende a ganhar um elétron, já que ele é da 7A, né? Ele tende a ganhar mais um para ficar com 8. Se ele ganhar mais um, a forma mais estável dele é flúor 1-. Então, alumínio 3+ e flúor menos. Eles vão se juntar de qual maneira? Ó, não é 1- a carga do flúor, vai ser o número de alumínios. Não é 3+ a carga do alumínio, vai ser o número de flúor. Então, a gente vai ter Al1Cl, Al1 e F3, fórmula química do fluoreto de alumínio. Ó, número da carga do cátion, quantidade de ânions. Número da carga do ânion, quantidade de cátions. Esse número é 1, então tem 1 alumínio. Esse número é 3, então tem 3 flúor. AlF3. Finalmente, iodeto de bário. Iodeto de bário é formado por quais elementos? Iodo, né, e bário. O bário
é elemento de símbolo Da e iodo elemento de símbolo I. Você localiza na tabela e vai ver que o bário vai estar na família 2A e o iodo vai estar na família 7A. Portanto, o bário tende a perder os 2 elétrons e ficar na forma mais estável como Ba2+, e o iodo tende a ganhar o elétron e ficar na forma mais estável 1-. Então, qual que vai ser a fórmula química? Esse 1, quantidade de bário, esse 2, quantidade de iodo. Então, vai ficar Ba1 e 2 como fórmula química do iodeto de bário. Beleza, pessoal? Então, é assim, basta seguir esse xizinho, certo? Para você dar a fórmula química, certo? Então, quantidade... carga do ânion vai ser a quantidade de cátions e carga do cátion, quantidade de ânions. Tudo bem? Bom, então entendido que é a ligação iônica e como a gente dá a fórmula química de substâncias iônicas, vamos falar de ligação covalente. Pessoal, ligação covalente ou covalência é a união entre átomos estabelecida por pares de elétrons, beleza? Então, numa ligação covalente, a gente não tem uma ligação entre íons, a gente tem uma ligação de fato entre átomos, em que essas ligações entre átomos, elas não acontecem por um átomo dar elétrons ou um átomo receber elétrons. A ligação covalente acontece por um compartilhamento de elétrons. Então, por exemplo, se a gente tem 2 átomos de cloro, e o cloro a gente viu que pertence à família 7A, portanto eles têm 7 elétrons na camada de valência. Esses átomos de cloro podem se unir da seguinte forma: esse átomo de cloro pode pegar esse elétron aqui e compartilhar com esse outro, que por sua vez pode pegar esse elétronzinho aqui que eu estou apontando e compartilhar com esse outro. No final das contas, eles estão compartilhando esse par de elétrons, né? Quando eles estão compartilhando esse par de elétrons, o átomo de cloro da esquerda está com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o átomo de cloro da direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, os dois, quando estão compartilhando um par de elétrons, eles estão obedecendo a regra do octeto. Portanto, a gente tem aí os 2 átomos na sua forma mais estável, compartilhando elétrons. Beleza? A gente costuma representar esse par de elétrons compartilhado com um traço. Então, para a gente não colocar esse monte de pontos e xizinhos, a gente pode simplesmente colocar um traço entre os 2 átomos para representar que entre eles existe uma ligação covalente, ou seja, esses 2 caras compartilham um par de elétrons e com isso eles estão ligados, certo? Essa ligação em que um par de elétrons é compartilhado, a gente chama de ligação simples, tudo bem? É uma ligação covalente simples. Os 2 átomos estão compartilhando um par de elétrons. No final das contas, cada um está com 8, cada um está obedecendo a regra do octeto, cada um está na sua forma mais estável na natureza. Aí se eu pego os átomos de oxigênio, o que é que acontece? Ó, a gente viu que o oxigênio da família 6A, né, grupo 16, o oxigênio tem, portanto, né, se ele é da 6A, 6 elétrons na camada de valência. Então esse oxigênio da esquerda tem 6 elétrons, esse oxigênio da direita tem 6 elétrons. O que acontece se cada um deles compartilhar 2 elétrons? Então, esse oxigênio aqui da esquerda vai compartilhar esse elétron e esse outro. Esse oxigênio da direita vai compartilhar esse elétron e esse outro. O que acontece? Esses 2 pares estão sendo compartilhados, não é verdade? Então, quando esses 2 pares estão sendo compartilhados, o oxigênio da esquerda ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o oxigênio da direita ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, quando eles compartilham esses 2 pares de elétrons, os 2 ficam com 8 elétrons na camada de valência. Ficam na sua forma mais estável na natureza. Portanto,
esses dois átomos podem estar ligados por dois pares de elétrons compartilhados entre si, que a gente simboliza com esses dois traços, né? Esses dois traços significa que eles estão ligados por dois pares de elétrons compartilhados, e a gente tem aí uma ligação covalente dupla. Beleza, pessoal? Deu para entender que quando eles compartilham dois pares de elétrons, cada átomo vai ficar com 8. Portanto, cada átomo vai estar obedecendo a regra do octeto, e com isso eles vão estar estáveis. Beleza? Então isso é ligação covalente. Os dois átomos estão compartilhando elétrons para cada um ficar com 8. Beleza? Nesse caso, como eles estão compartilhando dois pares, a gente tem uma ligação dupla. Então ficou fácil de entender que se um par de elétrons compartilhado é um traçozinho, a gente chama de ligação simples, e dois pares são dois traçozinhos, a gente chama de ligação dupla. Quando a gente tem um compartilhamento de 3 pares de elétrons, como nesse caso do nitrogênio, a gente vai ter uma ligação tripla. Beleza? Vamos ver o que acontece no nitrogênio. O nitrogênio é da família 5A, né, do grupo 15. Portanto, se ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Esse tem 5 elétrons, esse tem 5 elétrons. Bom, faltam 3 elétrons, né, para que ele atinja o octeto, cada um deles, né? O que acontece? Cada um deles, portanto, vai compartilhar 3 elétrons entre si. No fim, a gente tem 3 pares de elétrons compartilhados. Quando a gente tem 3 pares de elétrons compartilhados, vamos ver como é que fica o átomo de nitrogênio da esquerda. Ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E o da direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. A gente representa cada par, como eu já falei, né, com um traço. Então, se tem 3 pares de elétrons, 3 traços. O que a gente tem entre esses dois átomos de nitrogênio é uma ligação covalente tripla, certo? Então, pessoal, é assim que acontece a ligação entre esses átomos. Uma ligação com compartilhamento de pares de elétrons. A gente pode representar essas ligações usando esse esquema com pontos e xizinhos, né, que a gente chama de fórmula de Lewis. A gente pode utilizar só os traços para representar os pares de elétrons compartilhados. Quando a gente coloca só os traços, a gente está usando a fórmula estrutural plana, ou simplesmente da a fórmula molecular. A gente não tem 2 nitrogênios ligados, então é N2, 2 átomos de nitrogênio. A fórmula molecular então é N2. Beleza? Então a gente tem essas 3 formas de representar essa substância. Melhor dizendo, né, essa molécula, né? Fórmula de Lewis com pontos e x, né, para representar os átomos das camadas de valência de cada elétron, de cada átomo. Essa fórmula estrutural plana com traços que simbolizam os pares de elétrons compartilhados. Nesse caso, não são 3 pares de elétrons compartilhados, então basta colocar 3 traços para representar que tem 3 pares de elétrons compartilhados entre esses dois nitrogênios. Portanto, a gente tem uma ligação covalente tripla. Ou simplesmente colocar a fórmula molecular. Não são 2 átomos de nitrogênio, então N2. Beleza? N2 representa essa molécula. Então, entendido isso, como é que a gente vai saber que um átomo pode fazer uma ligação covalente? Vou mostrar aqui para vocês. Esses aqui são os elementos que estão suscetíveis a fazer ligações covalentes. Então, o hidrogênio, ele tem um elétron só na camada de valência. O que ele precisa para completar, para ficar mais estável? Lembra que a gente falou que quando um átomo tem uma camada só, ele precisa ter 2 elétrons na camada de valência? Então, o hidrogênio precisa de mais um para ficar numa configuração mais estável. Então, a tendência dele vai ser justamente de compartilhar o elétron que ele tem com outro elétron de outro átomo, para que com isso ele tenha um par compartilhado e com isso ele tenha 2 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio está sempre suscetível a fazer ligações covalentes, certo?
O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, cloro, como dá para ver, todos os não metais, eles estão suscetíveis a fazer ligações covalentes, certo? Então, sempre que você estiver falando de não metal, você tem que considerar a possibilidade de eles fazerem ligações covalentes. E os semimetais também. Resumindo, a gente não falou que em ligação iônica a gente tem uma ligação entre um metal e um não metal? Então, toda vez que a gente estiver falando de ligação entre hidrogênio e não metais e semimetais, a gente vai ter uma ligação covalente. Repetindo, numa ligação iônica, a gente tinha uma ligação entre um metal e um não metal. Quando que a gente vai ter ligação covalente? Quando a gente tiver ligação entre não metais entre si. Ou seja, se eu tiver uma substância que seja composta por carbono e oxigênio, como que eu vou saber que tipo de ligação vai ser? Vai ser uma ligação covalente. Por quê? Porque os dois são não metais, certo? Eu tenho uma substância composta por hidrogênio e oxigênio. Que tipo de ligação vai ser? Vai ser uma ligação covalente. Por quê? Porque eu tenho um hidrogênio e um não metal. Eu tenho uma substância composta por carbono e hidrogênio. Então, carbono é um não metal, hidrogênio é o hidrogênio. Que ligação que a gente vai ter? Covalente. Que é uma ligação entre o não metal e hidrogênio. Beleza? Então, ligações entre átomos desses elementos aqui, entre si, vão sempre ser ligações covalentes. Beleza, pessoal? E é importante a gente falar que existe um tipo especial de ligação covalente, que é a ligação covalente dativa. A gente chamava de dativa, tá? Hoje a gente chama de ligação covalente coordenada. O que é uma ligação covalente dativa? É um caso particular de ligação covalente em que um dos pares de elétrons compartilhados é cedido por apenas um dos átomos. A gente pode ver um exemplo disso na substância gás sulfuroso. A substância gás sulfuroso, ela é composta por átomos de oxigênio e enxofre. A gente viu que ambos, os elementos, oxigênio e enxofre, pertencem à família 6A, portanto eles têm 6 elétrons na camada de valência, como vocês podem ver, 6 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Eles precisam de mais 2 elétrons, cada um deles, para completarem um octeto e, portanto, ficarem mais estáveis. O que vai acontecer? Eles vão, de alguma maneira, compartilhar elétrons de forma que cada um fique com 8. E como que vai acontecer esse compartilhamento? Vai acontecer da seguinte maneira. Esse oxigênio da esquerda e esse enxofre vão compartilhar entre si 2 pares de elétrons. Uma ligação covalente normal. Olha aí, Quando eles compartilham esses 2 pares de elétrons, o oxigênio vai ficar como? Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, certo? E o enxofre fica com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? O que acontece com o oxigênio da direita? O oxigênio da direita ele tem 6 elétrons, certo? Ele precisa de mais 2. Esses outros 2 vão vir do enxofre. Só que eles não vão ser cedidos pelo enxofre. Eles vão ser compartilhados. Ou seja, eles ainda pertencem ao enxofre. Mas ele está sendo compartilhado com oxigênio. Certo? Então, o enxofre ele continua com seus 8. E o oxigênio ele passa a ficar com 8 aqui também. Só que esse par que o oxigênio aqui está usando para completar o seu octeto, ele veio inteiramente do enxofre, ao contrário das ligações anteriores, que a gente viu que um elétron era compartilhado por um átomo e o outro elétron era compartilhado por outro átomo. Com isso a gente dizia que o par era compartilhado. Aqui a gente tem um par de elétrons que é compartilhado, só que esse par está vindo só do enxofre. O oxigênio não está dando nada aqui nessa ligação. Então seria como se o enxofre estivesse dando, esse par de elétrons para o oxigênio, mas não está dando, ele está compartilhando. Só que só um lado está compartilhando, só o enxofre, o oxigênio não. Então é com isso que essa substância está sendo formada. Com
dois pares compartilhados entre esse oxigênio e esse enxofre, e um par compartilhado entre esse enxofre e o oxigênio, sendo que esse par só é dado pelo enxofre. Como que a gente representa isso? Bom, esses dois pares compartilhados a gente sabe como representar. Como que a gente representa? Com traços, né? Então coloca dois traços entre o oxigênio e o enxofre aqui para representar a ligação dupla. E como que a gente representa essa ligação que acontece entre o enxofre e o oxigênio da direita? A gente representa com uma setinha. Essa seta representa um par compartilhado entre enxofre e oxigênio, de modo que esse par veio inteiramente do enxofre. Então, a substância gás sulfuroso SO2, ela é uma substância formada por ligações covalentes, de forma que o enxofre forma uma ligação dupla com oxigênio, porque aí quando ele forma essa ligação dupla, o oxigênio completa o octeto, o enxofre também, mas o enxofre compartilha um par de elétrons com oxigênio, mas só ele quem está compartilhando. Então a gente tem ali aí uma ligação covalente dativa, certo? Como que a gente representa isso? Com essa seta aqui apontando para o oxigênio, ou seja, tem um par de elétrons, mas esse par está vindo do enxofre para o oxigênio. Então essa representação dessa substância usando a fórmula estrutural plana, e essa representação utilizando a fórmula molecular, né? A substância gás sulfuroso é o SO2, que tem essa fórmula estrutural plana. Beleza, pessoal? Então isso que é uma ligação covalente dativa, que a gente tem um par de elétrons compartilhado que é cedido por apenas um dos átomos, ok? Então, finalmente a gente precisa diferenciar os compostos moleculares dos compostos iônicos. Então, pessoal, então, o composto molecular é aquele que apresenta apenas ligações covalentes, certo? Como essas que a gente acabou de ver, né? O gás sulfuroso só tinha ligações covalentes. Tá que uma era dativa, mas ainda era uma ligação covalente. Outro exemplo de composto molecular, gás carbônico. O que gás carbônico está sendo aqui composto? Está sendo composto por um átomo de carbono e dois de oxigênio, sendo que o carbono está fazendo uma ligação dupla com cada oxigênio. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem uma molécula, né? Um composto molecular, certo? Por quê? Porque só existem ligações covalentes entre os átomos. Então, o gás carbônico é um composto molecular. Composto molecular apresenta apenas ligações covalentes. E a gente tem também um composto iônico. Um composto iônico é aquele que apresenta pelo menos uma ligação iônica. E a gente tem um detalhe importante. Olha só essa substância. Nitrato de sódio. Tem essa fórmula química aqui. NaNO3. Como é que esses átomos estão se juntando para formar o nitrato de sódio, NaNO3? Eles se juntam da seguinte maneira. A gente tem o íon nitrato, que é esse íon negativo, esse ânion aqui, que é composto por nitrogênio e 3 oxigênios, né? Tem uma carga de 1-, e a gente tem o íon de sódio, né? O Na+. Então, quando a gente tem um cátion, que é o sódio, e um ânion, que é o nitrato, qual a ligação que existe entre os íons, entre o ânion e o cátion? Existe uma ligação iônica. Por existir uma ligação iônica, a gente diz que esse composto aqui inteiro é um composto iônico, porque existe uma ligação iônica entre o sódio e esse grupo nitrato, certo? Bom, dá para ver que o grupo nitrato, claro, ele é composto por ligações covalentes aqui entre os átomos de nitrogênio e os de oxigênio. Como que você vai saber que esse grupo aqui, NO3-, é um íon, né? Como você vai saber que existe esse íon nitrato? Bom, pessoal, você pode saber qual é esse íon a partir do nome, utilizando uma tabela de cátions e ânions para saber quais são os cátions e ânions mais comuns, tudo bem? Eu vou já mostrar para vocês. Mas por enquanto espero que todo mundo tenha entendido qual a diferença entre composto molecular e composto iônico.
Um composto molecular, como eu acabei de dizer, só tem ligações covalentes. Exemplo, gás carbônico aqui só tem ligação covalente entre os átomos. Já o nitrato de sódio aqui embaixo, a gente tem um íon de sódio e um íon nitrato. Portanto, a ligação entre eles é uma ligação iônica. Então, se tem pelo menos uma ligação iônica, a gente tem um composto iônico, certo? E aí, voltando ao que eu falei, como é que a gente faz para identificar os íons mais comuns? Os cátions é fácil da gente identificar. A gente identificou no grupo, na família 1A, os cátions lá de lítio mais, sódio mais, potássio mais, etc, né? Os cátions monovalentes, bivalentes, trivalentes, etc, né? Aqui eu tenho outros cátions muito comuns ainda para que vocês possam consultar caso vocês se deparem, né, com eles por aí. Mas em relação aos ânions, a gente tem muitos ânions que são desse tipo aqui, do ânion nitrato, em que o ânion, ele não é um átomo só, mas ele é um grupo, certo? Um aglomerado iônico. Então, como é que você faz para identificar esses ânions que são compostos por mais de um átomo, como é o caso do nitrato, que é composto por nitrogênio e oxigênio? Então, você pode identificar usando essa tabela aqui dos ânions mais comuns. Então, por exemplo, a gente tem entre os ânions monovalentes justamente o ânion nitrato. Então, se eu vir por aí o nome nitrato, você já sabe que está falando do ânion NO3-. Se eu vir por aí o ânion iodato, sabe que está falando do ânion IO3-, e assim por diante. Esses são os ânions monovalentes. A gente tem também os ânions bivalentes. Então, se eu vir por aí o ânion carbonato, você sabe que já está falando do CO3-2-, ou seja, um ânion que é composto por átomos de carbono e oxigênio e tem carga 2-. Se eu vir por aí entre ânions trivalentes o nome borato, você sabe que está falando de um grupo que é composto por átomos de boro e oxigênio e tem carga 3-. E assim por diante, beleza? Então você pode consultar essas tabelas de ânions aqui para consultar algum grupo de um ânion que você não conheça, beleza, pessoal? Um grupo de um ânion, na verdade, que não é composto por um átomo só, mas sim por um grupo, beleza? Finalmente, a gente tem um último tipo de ligação. A gente falou de ligação iônica e ligação covalente. A gente tem também a ligação metálica, certo? O que é ligação metálica? Primeiro, a gente precisa entender que o metal nada mais é que um aglomerado de átomos átomos neutros, tá? Átomos neutros e cátions. E esses átomos neutros e cátions estão mergulhados em uma nuvem ou mar de elétrons livres, certo? Ou seja, quando a gente está falando de metais, os elétrons que compõem esses metais, eles são tantos que eles estão em um certo nível de desprendimento, certo, do núcleo. Então, esses elétrons, eles podem se desprender do núcleo. E esses elétrons, estando bastante desprendidos do núcleo, a gente chama esses elétrons de elétrons livres, certo? Então, esses elétrons livres formam uma nuvem que envolve todos os átomos do determinado metal. E essa nuvem de elétrons funciona como a cola dos átomos do metal, formando a ligação metálica que mantém os átomos unidos. Então, o esquema é mais ou menos assim. Vamos supor que isso aqui seja a representação de átomos de ferro, certo? O que é que acontece? O átomo de ferro, ele vai ter elétrons que estão numa camada mais externa, certo? Esses elétrons que estão numa camada mais externa, eles podem se desprender dessa camada, formando, né, uma nuvem de elétrons livres. Esses elétrons livres estão representados aqui por esses pontinhos. Então, todos esses pontinhos aqui são elétrons que estão desprendidos dos átomos, certo? Quando eles estão desprendidos dos átomos, eles formam, né, esses cátions aqui que vocês estão vendo. Então, o metal é composto por átomos neutros e cátions, certo? Então, esses elétrons livres que se desprenderam e formam essa nuvem entre os átomos do metal, eles funcionam como uma cola que mantém esses átomos unidos. Então, esses elétrons, essa nuvem eletrônica formada aqui, é o que constitui essa ligação metálica, beleza? Então, quando a gente está falando do alumínio,
do alumínio, por exemplo, que constitui recipiente, né? Recipiente de alumínio, lata de alumínio. Quando ele está falando dos itens de uma cozinha industrial, que são compostos de ligas de ferro, aço inoxidável, né? Que nada mais é que um ferro com baixo teor de carbono e etc. Esses materiais aqui, essencialmente, são compostos de quê? Desses átomos de cada metal, alumínio ou ferro, dispostos dessa maneira, de tal forma que eles estão ligados por causa de uma nuvem de elétrons que está entre eles, e essa nuvem de elétrons funciona como uma cola entre os átomos, compondo essa ligação metálica, certo? É justamente por causa dessa característica que os metais têm as características de um metal, que a gente já falou quando a gente estava falando da periodicidade dos elementos. A gente disse que o metal ele tem brilho característico, que o metal conduz que o metal é um bom condutor de calor e eletricidade. Então o metal é um bom condutor de calor e eletricidade justamente por quê? Por causa desses elétrons livres. Esses elétrons livres aí é que vão propiciar justamente um bom fluxo de corrente elétrica e também um bom fluxo de calor nesses materiais. Beleza, pessoal? Então, o que a gente teve para tratar hoje era isso, as ligações químicas. A gente viu a teoria de valência, que a gente já tinha dado uma pincelada na última aula. A gente viu como é que se forma uma ligação iônica, como se forma uma ligação covalente e o que é uma ligação metálica. Uma ligação iônica se forma entre um metal e um não metal, né? Entre um cátion e um ânion. Uma ligação covalente acontece entre não metais, semimetais e hidrogênio entre si, ok? E acontece por causa do compartilhamento de pares de elétrons. A gente tem ligação iônica, uma ligação covalente simples, dupla ou tripla, né? A gente viu o que é uma ligação iônica, ligação covalente dativa, né? Que é aquela em que o par de elétrons compartilhado vem de um átomo só. E finalmente a gente viu o que é uma ligação metálica. Beleza, pessoal? Espero que todo mundo tenha entendido. Claro que foi um assunto muito importante, com bastante informação, bem condensado em uma aula só. Portanto, com certeza vai surgir muita dúvida e eu estou disponibilizando a lista de exercícios para que vocês explorem essas dúvidas ao máximo. Na sexta-feira a gente consiga tirar todas essas dúvidas, porque essa parte aqui é uma das mais importantes desse curso. Com certeza uma das mais importantes. Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenham todos um ótimo estudo. Até mais.